Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e eu tenho certeza absoluta que a Andréia Boladora, nesse momento na sua casa, está pulando de alegria e todos que foram eliminados da equipe Sol estão muito felizes com essa roça que acabou. A pessoa tá tão emocionada que não consegue nem falar. Mas eu também posso dizer para vocês que estou muito feliz com essa formação da roça. E a gente tem muita coisa para conversar, porque eu não vim aqui conversar com vocês sobre a eliminação do Neto na quinta-feira passada, porque eu tive uma festa pra mim, então eu não consegui gravar o vídeo. E depois, final de semana, fica muito complicado para que eu grave vídeos, então a gente vai conversar muito sobre tudo que rolou desde a quinta-feira até aqui. Pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, mas é importante que a gente troque uma ideia sobre tudo que aconteceu aí no reality. Bom, meu povo, na quinta-feira, então, passada, o Neto acabou sendo eliminado para surpresa de muitas pessoas, até porque o Vini era o mais... depois da expulsão do Felipe, o Vini era o mais odiado aí da equipe Sol, né? Por boa parte, inclusive da própria equipe Sol. Muitas pessoas não gostavam do Vini, e é isso que ele acabou sendo o último remanescente aí da extinta equipe Sol. O Neto acabou sendo eliminado, mas vale ressaltar que tanto as torcidas de Lucas e Ariane acabaram fazendo um mutirão para eliminar o Neto, né? Então, óbvio que isso foi fundamental para a eliminação do Neto. Talvez, se essas torcidas não tivessem feito nenhum tipo de mutirão para tentar eliminar o Neto, talvez, quem sabe, a porcentagem de eliminação teria sido um pouco menor, ou quem sabe até mesmo o jogo teria virado e o Neto teria permanecido na competição. Mas o Vini continuou, depois foram para a prova do fogo, onde o Diego conseguiu vencer a última prova do fogo da edição, e o poder vermelho que o próprio público aqui de fora acabou escolhendo, que era o próprio fazendeiro da semana. Iriam escolher 2 participantes que não estão na roça, para que o dono do poder escolhesse qual dos 2 iria ser o terceiro roceiro. Então a gente tinha o Rodrigo como fazendeiro da semana e o Diego como dono do poder. A gente já sabia que o poder vermelho era esse, a nossa dúvida era, óbvio, o poder verde. Depois a gente teve a festa na sexta-feira, e foi na festa da sexta-feira que acabou aí causando uma treta um pouquinho bem desgastante e já muito repetitiva no reality, e ao mesmo tempo que abriu os nossos olhos e fez a hashtag Lucas Expulso bombar nas redes sociais. Infelizmente, nem isso foi suficiente para que a Record desse algum tipo de esclarecimento ou declaração sobre o ocorrido. Só para deixar claro, eu acho que a emissora deveria sim responder aos fãs do reality. Porque os fãs do reality não são apenas fãs do Lucas. Tem outros participantes lá dentro e outros participantes que também têm fãs. E são justamente essas pessoas que estavam pedindo esclarecimento. E não necessariamente esse esclarecimento ele tinha que ser a expulsão. Eu acho que a emissora poderia esclarecer de uma forma em que ficasse muito clara e objetiva a permanência dele dentro do jogo. Não necessariamente esse pronunciamento teria que ser de fato a expulsão do Lucas. Eu acho que essa falta de esclarecimento é uma falta de empatia e respeito pelo próprio público que assiste o reality. Porque essas pessoas se movimentaram e bombaram essa hashtag. Foram nas redes sociais do Mion, que vive falando no ao vivo, que sempre lê e responde as pessoas. Então eles estavam cientes disso. As pessoas acabaram indo nas próprias empresas que patrocinam o reality, pedindo algum tipo de esclarecimento. E essas mesmas acabaram se pronunciando, falando que pediram esclarecimentos da Record. Então eu acho que o mínimo, por questão de respeito ao público que assiste, deveria ser feito algum tipo de pronunciamento. Se foi analisado e de fato eles não constataram nada que fizesse ele ser expulso do reality, então que o próprio Mion desse uma declaração ali representando a empresa, a Record, a Fazenda, a ponto de falar, né, de passar esses esclarecimentos, muito mais por questão de respeito às pessoas que assistem, às pessoas que pediram a expulsão dele, às pessoas que aqui de fora acabaram vendo coisas que de fato acabam causando um próprio assédio, né?
E foi bem complicado, inclusive até a própria família da Ari acabou se pronunciando a respeito disso, falaram que não concorda, que não acharam bacana também a própria atitude do Lucas lá dentro. Vale ressaltar também que a Ari e o Lucas, eles não estão mais juntos. Eu acho que a Ari teve o maior ato de maturidade dela dentro do reality até então, foi a decisão dela de não permanecer mais com o Lucas. Vou pedir desculpas pra vocês, gente, porque eu tô um pouquinho fanho, então muito provavelmente tô com o meu nariz entupido, tô atacado da rinite, então muito provavelmente talvez a minha voz acabe ficando um pouquinho fanho. E, enfim, gente, eu acho que o Lucas, de fato, ele precisa de muita ajuda psicológica, tá? Eu não tô falando isso por mal, porque eu não gosto dele. Não é que eu não gosto da pessoa, tá? Eu não gosto das atitudes dele. Não gosto da maneira que ele se posiciona. Eu acho que todo mundo carrega a sua verdade, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E é óbvio que quando a gente vai dar a nossa opinião, a gente tenta mostrar a nossa verdade, transparecer a nossa verdade para as pessoas. Só que quando ele vai dizer a verdade dele, ele fala com tanto vitimismo que, nossa, parece programa sensacionalista, sabe? Pelo menos é exatamente isso que me passa. Fica muito sensacionalista quando ele fala. Ele se vitimiza demais. É sempre ele o certo. É sempre ele o correto da situação. E não é isso. Não é isso. E eu não gosto das atitudes dele. Não é que eu não gosto da pessoa. Eu não gosto das atitudes, sabe? Ele é um cara de 28 anos de idade. Ele tá muito longe de ser um bebezão. Ele tá muito longe de ser um homem extremamente imaturo, porque ele não tem mais idade para imaturidade. Eu acho que as experiências que talvez ele teve na vida dele, ele já deveria ser uma pessoa um pouquinho mais madura, conseguir responder e lidar com as emoções da vida dele de uma maneira muito mais centrada, e a gente percebe que isso não existe. Né? Ele já tocou o sino 2 vezes, já conversou com o psicólogo do programa, e realmente esse menino precisa de ajuda, muita ajuda, sabe? Ele precisa de fato de muito carinho, de muita atenção, de muito amor das pessoas, mas as pessoas não podem ficar passando pano para ele. Uma coisa é você gostar da pessoa, você querer ver a pessoa bem, você ficar mal quando aquela pessoa acaba acontecendo alguma coisa ruim com ela. A gente faz isso com os nossos amigos ou com qualquer pessoa que a gente gosta na vida. A gente tem a mania de querer proteger, de tentar confortar a pessoa. Só que a gente não pode ficar passando pano, né? E eu fico assim muito pensativo no sentido de como as pessoas, elas têm a capacidade, muitas pessoas, muitos fãs dele, eu não tô generalizando, mas muitos fãs dele são muito cabestreiros, sabe? Passam pano, ficam protegendo tudo que ele faz. Na vida você é assim. Os teus amigos, ou quando tua amiga tá com aquele boy lixo, que você sabe que o cara é um boy lixo, você passa pano pra ela, você passa pano pra ele, você fala, não, amiga, vai lá, vai ficar com ele, você vai tentar dizer a verdade na cara da sua amiga, pra tentar ajudar ela da melhor maneira possível. Então eu acho que se você é fã dele, você tem que ter essa mesma noção. Você não pode passar pano pra ele. Você tem que falar a real, você tem que falar, não concordei com a atitude dele. Isso não vai fazer você não gostar dele. Muito pelo contrário, de fato você vai estar gostando dele. Porque quando a gente gosta das pessoas de verdade, a gente fala, às vezes, as verdades na cara das pessoas, que muitas das vezes elas não vão gostar de ouvir. Mas aquela é a verdade. E de fato ele é um menino que precisa de muita ajuda. Psiquiatra, que é um cara que talvez precisa criar um pouquinho mais de maturidade, aprender um pouco mais com a vida, controlar muito mais as emoções dele, porque ele não tem controle das emoções dele, não tem controle. E ele é aquele tipo de pessoa que quando ele briga, você pode ser o melhor amigo da vida dele, mas quando ele briga com você, ele vai conversar com outras pessoas sobre você, sabe? Te senta o cacete. Aí daqui a no outro dia vocês estão tri de boa, ele esquece o que ele falou de você. Volta a conversar com você como se nada tivesse acontecido, sabe? Ele precisa lidar um pouquinho mais com as emoções dele. E vamos falar sobre a formação da roça. Eu acho que a formação da roça foi a melhor possível. Eu acho que estava na hora dos três se enfrentarem junto. E eu acho que justamente nessa reta final, que estava muito chata demais, isso a gente precisa concordar, de fato. A Fazenda estava muito chata. Já com o Neto lá dentro já estava chato. Imagina com a eliminação dele.
justamente que era o participante do Sol, que as pessoas gostariam que ficassem, e justamente agora o Vini ficou. O Vini, que normalmente ele tem um posicionamento dentro do jogo, mas somente na hora da votação, ele se esquiva muito, ele brinca muito com os personagens dele, com as pessoas, ele tenta jogar indiretas para as pessoas através dos seus personagens, mas enfrentar essas pessoas de frente, ele não tem ainda essa capacidade de fazer isso. Então, a gente percebe que deu tudo certinho, né? O Rodrigo fazendeiro, o Diego com o poder, o Diego acabou abrindo o poder verde, ele acabou optando por ficar com o poder verde, que era ficar imune à formação desta roça, ou ganhar 20 mil reais. Ele optou por ficar com 20 mil reais, mesmo talvez se colocando na roça, mas talvez ele pensou muito bem que tinha 3 de um lado, 3 de outro, e ele já sabia que ele poderia passar ileso nessa roça sem a necessidade de abrir mão desses 20 mil reais. Então ele optou por ficar com 20 mil reais, que eu acho que foi a melhor estratégia que ele fez. E acabou dando o poder vermelho para o Vini, porque ele foi um ótimo jogador, porque ele sentiu que o Vini ia ser puxado pela Ahri, ou se ele desse o poder para outra pessoa poderia colocar o Vini na jogada e poderia mudar os rumos da formação da roça. Então o Diego ele pensou muito bem. Em muito pouco tempo, ele teve o tempo apenas de ler os dois poderes e de fato decidir para quem ele ia dar, e ele soube fazer a melhor estratégia possível em muito pouco tempo. O Rodrigo acabou indicando o Lucas para a roça, ele acabou dando ali todo um discurso, de fato, falando basicamente o que eu disse, referente ao Lucas precisar de ajuda psiquiátrica, de precisar de ajuda de um médico, de estar sempre sem o controle das emoções. Uma hora tá muito bem, uma hora tá muito mal, uma hora tá muito bem, uma hora tá muito mal, uma hora, sabe, esse negócio, essa bipolaridade. Acabou colocando. O Lucas, de certa forma, concordou muito com as coisas que ele falou, porque de fato foram as coisas que aconteceram. O Mion tentou ali fazer com que o Lucas mudasse um pouquinho a visão dele, porque de certa forma o Lucas estava concordando com o Rodrigo, mas estava tudo certo, não tinha como não concordar, né? Às vezes eu tenho a noção que o Mion, ele precisa colocar fogo no feno, e às vezes ele não ouve o que as pessoas falam, porque estava muito óbvio que o Lucas tinha que concordar com a situação, porque foi o Rodrigo, além de fazer o discurso e de justificar, ele estava falando coisas que de fato aconteceram. Então, contra fatos, não argumentos. Não tinha como o Lucas dizer que era mentira o que ele estava falando, porque ele só foi falando pelos fatos que de fato aconteceram nesses últimos dias. Depois começou a votação. A primeira a votar foi a Ahri. Obviamente ela acabou optando pelo Diego, e estava muito óbvio, porque tinha que escolher entre a Thaís e o Diego. E pela terceira vez ela acabou optando pelo Diego. E o Diego, graças a Deus, se ligou no jogo. Ele entendeu que ele era o descarte do grupo antigo dele, do extinto Grupo Lua, e até que enfim ele conseguiu se ligar. E ao mesmo tempo, tanto o Rodrigo quanto a Sabrina também se ligaram nisso. Então a última roça foi muito importante para abrir os olhos dessas pessoas, porque senão o trio ainda ia continuar manipulando o grupo da Lua, e eles iam acabar permanecendo no jogo, e quem sabe de fato iriam para a final juntos. A Thaís também acabou votando pelo Diego. Por mais que o Mion ali não ouviu, falou que ela tinha a Ahri para votar, ela fingiu que não ouviu e votou no Diego. E o Lucas, obviamente, também votou no Diego, né? Acabou tendo um estresse entre o Diego e o Lucas, porque o Lucas, mais uma vez, quando ele briga com alguém, quando ele discute com alguém, ou quando ele discorda de alguém, ele acaba bebendo, ficando loucão, e conversou lá com o Diego, falou pro Diego que o Diego não, iria ser a segunda opção de voto dele, só não iria ser na frente da princesinha, que no caso é a Ahri. O Lucas falou que isso não falou, que não falou isso, que é mentira, que o Diego tá inventando, que ele deixou bem claro pro Diego que ele ia primeiramente defender as duas. Até eu tô gaguejando, porque é tanta informação na minha cabeça. Que ele ia defender primeiramente a Ahri e a Thaís, para depois defender o Diego. Então, ou seja, o Diego seria ali as duas primeiras opções para ele proteger seriam a Ahri e a Thaís, e a terceira opção seria o Diego. O Diego falou que não, que foi ao contrário, mas enfim. O Diego depois votou na Ariane, chamou a Ariane de sonsa.
falou que em alguns momentos ela se faz de sonsa. O Vini votou na Ariane também e falou que concorda com o depoimento, com o discurso que o Diego usou, que de fato a Ari não é sonsa, ela se faz de sonsa em alguns momentos para ficar tudo bem. E a Sabrina também votou na Ari e isso acabou que empatando o jogo. 3 votos para a Ari e 3 votos para o Diego. Com isso, conforme a regra do jogo, o fazendeiro da semana, em caso de empate, ele tem que decidir qual que vai para a roça. E óbvio que ele acabou optando pela Ariane, e Ariane e Lucas acabaram indo para essa roça. Foi incrível, né, gente? Eu acho que depois de um período em qual o Lucas ele assediou a Ari, a Record não se pronunciou a respeito, ele não foi expulso, nada mais justo do que uma roça entre os dois. Depois, a Ari achou que talvez teria que puxar o Vini ou a Sabrina para enfrentar, para sentar ali no terceiro e último banco. Foi aberto o poder vermelho, que era o Rodrigo, no caso, fazendeiro da semana, teria que escolher 2 participantes e o Vini, por estar com aquele poder, teria que escolher um deles para ir para a roça, sentar no terceiro banquinho. Com isso, restavam apenas 3 nomes: a Sabrina, o Diego ou a Thaís. Obviamente que o Rodrigo, por tá namorando com a Sabrina, não iria votar nela, acabou votando no Diego e na Thaís, e o Vini, obviamente, acabou votando na Thaís. Então a Thaís versus Ari versus Lucas vão se enfrentar amanhã, a prova do fazendeiro. E um deles vai ser salvo, vai voltar como fazendeiro, que isso vai ser muito bom para um deles, e os outros 2 vão se enfrentar na roça. Vou dizer para vocês que qualquer uma dessas roças eu vou gostar. Porém, eu não gostaria que o Lucas fosse o fazendeiro da semana. Eu gostaria que qualquer uma das outras 2 meninas fossem as fazendeiras. Eu gostaria muito que o Lucas estivesse na roça e que muito ele fosse eliminado. Eu acho que depois de toda essa situação, a gente clama, a gente grita por Lucas eliminado. Já que, infelizmente, a Record não se posicionou e ele não foi expulso, o mínimo que ele seja eliminado, porque merecedor do prêmio, de fato, ele não é. Bom, meu povo, foi isso que aconteceu, né? Muita coisa, eu acho que isso vai render, não sei se vai render uma grande discussão, mas vai rolar, sim, alguma discussão entre eles, principalmente depois de toda essa formação que acabou ocorrendo. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso, quem vocês querem que saia, quem vocês querem que volte como fazendeiro. Eu gostei muito dessa formação da roça. Eu acho que são os 3 favoritos, então é interessante que de fato um deles seja eliminado para justamente causar aí, dar uma mexida, uma movimentada, principalmente nessa reta final, tá bom? Mais uma vez, se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês que curte revisão de reality show, o like de vocês que é muito importante e o comentário também, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.